Eu já fui símbolo de ditadura. Fui símbolo de rebeldia, fui o carro dos estudantes, dos hippies, dos nazistas, dos operários, dos presidentes e dos pobres. Fui vendido em mais de 150 países, fui fabricado por quase 70 anos seguidos. E a minha história começa com um homem que o mundo inteiro detesta até hoje. Eu sou o Fusca, e você vai entender por que eu fui ao mesmo tempo a maior conquista e o maior paradoxo da indústria automobilística do século XX. Era 1934. A Alemanha estava destruída. Não economicamente, ela estava sendo reconstruída. Destruída moralmente, espiritualmente, politicamente. Adolf Hitler acabara de assumir o poder. E dentro de toda aquela loucura, havia um projeto que, pelo menos no papel, fazia sentido. Um carro para o povo. Não para os ricos, para todo mundo. Volkswagen. Esse era o nome. Carro do povo. E foi Hitler quem encomendou o projeto diretamente a um engenheiro austríaco chamado Ferdinand Porsche. Sim, o mesmo Porsche que você conhece. A ideia era simples, criar um veículo que qualquer trabalhador alemão pudesse comprar. Algo em torno de 1000 marcos, o equivalente ao salário de alguns meses de um operário, que andasse a 100 km por hora, que coubesse 2 adultos e 3 crianças, que não quebrasse fácil. Porsche topou e foi projetando uma criatura estranha, motor no traseiro, carroceria arredondada, sem grade na frente, parecia um besouro. Me chamavam de KDF Wagen, Kraft durch Freude, que em português fica Força pela Alegria. Era o programa de lazer do regime nazista. Charmoso, não é? O governo criou um sistema de poupança. O trabalhador depositava 5 marcos por semana numa caderneta especial. Quando completasse o valor total, receberia seu carro. 336 mil pessoas fizeram isso. Guardaram dinheiro, esperaram. E aí veio a guerra. Em 1939, a fábrica que estava sendo construída em Wolfsburg foi convertida para produção militar. Ninguém recebeu seu carro. O dinheiro sumiu. Eu fui transformado em Jeep militar, veículo anfíbio, Kübelwagen. Trabalhei para o Terceiro Reich, não tinha escolha, nenhuma máquina tem. A guerra acabou em 1945. A fábrica estava destruída. A Alemanha estava dividida. E eu, bem, o que restava de mim estava em ruínas também. Aí aparece um personagem que pouca gente conhece, mas que é o verdadeiro responsável pela minha sobrevivência, Major Ivan Hearst, do Exército Britânico. Os britânicos haviam assumido o controle de Wolfsburg, e Hearst, um jovem major de 29 anos que entendia de engenharia, olhou para aquelas ruínas e viu potencial. Ele conseguiu que a fábrica fosse reativada para produzir carros para as forças de ocupação aliadas. Os americanos e os franceses não quiseram a fábrica como reparação de guerra, acharam que não tinha futuro. Os britânicos ficaram com ela quase que por descuido. Sorte minha. Em 1945, saíram 55 carros da linha de montagem. Em 1946, quase 10 mil. A Volkswagen estava de volta. Em 1948, a administração foi transferida para um jovem executivo alemão chamado Heinz Nordhoff. E aí minha história realmente começou a escalar. Nordhoff tinha uma filosofia simples, não mudar o modelo todo ano como os americanos faziam, melhorar devagar, de forma consistente, construir confiança. E funcionou. Em 1950, eram 90 mil carros por ano. Em 1955, o milionésimo Fusca saiu da linha de montagem, num evento que virou festa nacional. Eu estava me tornando mais do que um carro. Estava me tornando um símbolo de que a Alemanha podia se reconstruir. Agora me conta, como você vende um carro alemão para os americanos menos de 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial? Parece impossível, né? Mas aconteceu. Nos anos 50, os carros americanos eram enormes, cromados, exagerados, eficientes como um elefante numa loja de porcelana. Eram declarações de status, e a maioria das famílias americanas precisava de um segundo carro. Prático, barato, econômico. Aí entrei eu. Em 1959, a agência de publicidade Doyle, Dane, Bernbach criou uma das campanhas mais famosas da história do marketing, Think Small. Num mundo em que todo carro gritava "Eu sou enorme e poderoso", o anúncio mostrava eu, pequenininho, no canto de uma página branca e só dizia "Pense pequeno". Foi revolucionário, irônico, autodepreciativo
e caiu como uma luva para uma geração jovem que estava questionando tudo: o consumismo, a guerra, os valores dos pais. Eu virei o carro dos hippies, o carro dos estudantes, o carro de quem não queria um Cadillac e tudo que ele representava. Eu fui pintado com flores, fui ao Woodstock, apareci em filmes, virei ícone de contracultura. Olha a ironia, o carro que nasceu no regime mais autoritário do século XX se tornou símbolo de liberdade e rebeldia. No Brasil, a história foi diferente, mas igualmente fascinante. Em 1953, a Volkswagen chegou ao Brasil por pressão do presidente Getúlio Vargas, que queria industrializar o país. A fábrica de São Bernardo do Campo foi inaugurada em 1959 e eu passei a ser fabricado em solo brasileiro. No Brasil, eu não era o carro dos hippies, era o carro do povo de verdade, da classe média emergente, do nordestino que chegou a São Paulo e juntou dinheiro, do taxista, do professor. Durante décadas fui o carro mais vendido do Brasil, não por marketing, por necessidade, durabilidade e preço. Os brasileiros me chamavam de Fusca. Ninguém sabe exatamente a origem da palavra, mas ficou. Outros me chamavam de Besouro, de Bolinha, de Foguinha. Cada apelido, uma história. Nada dura para sempre. Eu deveria saber disso. Nos anos 70, o mundo mudou. A crise do petróleo de 1973 bagunçou tudo, mas ao mesmo tempo, os japoneses chegaram com carros que eram ainda mais econômicos que eu, mais modernos, mais confortáveis. A Honda Civic, o Toyota Corolla, eles tinham motor na frente, ar-condicionado opcional, suspensão melhor. Eu continuava com o mesmo motor atrás, a mesma estrutura básica dos anos 30, melhorada, claro, mas fundamentalmente a mesma. O que nos anos 50 era charme, nos anos 70 virava limitação. Em 1974, a Volkswagen lançou o Golf na Alemanha e admitiu na prática que eu precisava de um sucessor. O Golf tinha motor na frente, tração dianteira, design moderno. Era outra geração. Na Alemanha, minha produção encerrou em 1978. Mas no México e no Brasil, há outra história. No Brasil, continuei sendo produzido até 1986. Depois voltei de 1993 a 1996 por pressão popular. Isso mesmo, o governo Itamar Franco me ressuscitou porque o povo queria. Fui o único carro da história a voltar à produção por demanda popular. No México, fui fabricado até 2003. O último Fusca saiu da linha de montagem em Puebla no dia 30 de julho de 2003, com uma flor no vaso que ficava no painel. 21.529.046 unidades produzidas no total. Esse número não é coincidência, esse número é obsessão humana por algo que funcionava. Em 1998, a Volkswagen tentou me ressuscitar. Não eu exatamente, mas uma versão modernizada, o New Beetle. Por fora, parecia comigo. Aquela silhueta arredondada, o capô curvo, os faróis grandes e redondos. Por dentro, era completamente diferente. Motor na frente, plataforma do Golf, ar-condicionado, airbag, tudo que um carro moderno precisa. Vendeu bem? Sim, especialmente nos Estados Unidos. Funcionou? Depende do que você chama de funcionar. Para muita gente, o New Beetle era uma fantasia, uma embalagem nostálgica com produto novo dentro. Faltava autenticidade. Em 2011, saiu o Beetle reformulado, menos arredondado, mais esportivo. Em 2019, a Volkswagen encerrou a linha definitivamente. Mas enquanto os concessionários me aposentavam, outra coisa acontecia nas garagens e nos fins de semana pelo mundo afora. Eu estava me tornando objeto de culto. Encontros de Fusca, clubes, revistas especializadas, youtubers restaurando exemplares dos anos 60, mecânicos que conhecem cada parafuso meu de cor, leilões em que exemplares bem conservados chegam a valores que fariam Nordhoff rir e chorar ao mesmo tempo. Existe algo nessa forma oval, nesse ronco característico do motor atrás, nessa simplicidade mecânica que qualquer um com ferramentas básicas consegue mexer, que não envelheceu, que virou linguagem universal. Então, o que sou eu? Sou o carro que nasceu de uma ideia horrível e sobreviveu por ser uma ideia boa. Sou o carro que os ricos desprezaram e os pobres amaram. Sou o carro que os americanos acharam sem graça, até virarem obcecados por mim. Sou o carro que o Brasil deveria ter abandonado nos anos 70 e ficou comigo até o fim do século. Sou prova de que um objeto pode carregar contradições sem explodir, que a engenharia boa transcende quem a criou.
Que simplicidade tem uma durabilidade que complexidade nunca vai ter. Meu último exemplar saiu da fábrica em 2003, mas eu ainda estou nas ruas. Em Havana, onde o tempo parou. Em São Paulo, restaurado por um neto que nunca conheceu o avô, mas herdou o carro dele. Em Wolfsburg, exposto como peça de museu, no mesmo lugar onde fui criado para nunca virar museu. 90 anos depois da primeira vez que alguém rabiscou minha forma num papel, você ainda me reconhece na rua. Não me diga que isso não é extraordinário.